Boa tarde, que Deus abençoe a todos, né, que vão assistir esse vídeo, né, e eu peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, dá um like, para ajudar a gente estar crescendo, né, o YouTube, entendendo que tem importância esse vídeo, né. Se não houver nenhuma participação, nenhum comentário, nenhuma nenhum like. Então, o que que acontece, né? Numa curtida, né? Nós estamos no Brasil falando português e não usamos, às vezes, as palavras do português, não é mesmo? Eu sou um discípulo do pastor Moabel e ele falava, não, nós estamos no português sem falar no português. Mas a gente tem esse costume, né? De falar like, ok, não sei mais o que lá e tal. Mas tudo bem. Importante que eu peço a você que curta o vídeo, né? E me ajude a estar divulgando a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. Eu vou ler um texto aqui de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz, a fim que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio porque era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Antes de qualquer aprofundamento no estudo, é importante dizer que o que nós precisamos é de crer em Jesus como o único Senhor de sua vida, como Salvador, o único Salvador, o único mediador entre Deus e o homem, porque é aí que está a nossa salvação. A chave da nossa salvação está no Calvário, na cruz do Calvário. Jesus morreu por nossos pecados. Tem um pastor aí que eu vejo sempre pregando, principalmente no dia da ceia, e ele fala que a palavra vicário significa insubstituível. Na realidade, a palavra vicário significa substituto. Jesus foi o meu substituto na cruz do Calvário. No latim, a palavra vicário significa substituto. Por isso que a Igreja Católica coloca, né, hoje parece que não tem mais, mas no chapéu do Papa, naquela mitra, era escrito Vicaris Filis Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Mas o substituto do Filho de Deus aqui na terra hoje nós sabemos que é o Espírito Santo. Jesus foi e enviou o Espírito Santo para que nos convencesse do juízo, da justiça e do pecado. Né? Sem a graça de Deus e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não conseguiremos, né, reconhecer nossos pecados, arrepender, nós não conseguiremos conhecer o plano de Deus. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui hoje sobre um assunto bastante falado no meio católico, né? Sobre Maria, porque Maria, para a Igreja Católica, Maria é a mãe de Deus. Maria é uma pessoa que teve um ministério fantástico. Não tem nenhuma dúvida que Maria receberá um galardão imenso no dia da ressurreição. Mas, então é normal que você vê
o católico falar que Maria é mãe de Deus, isso aí é coisa comum no catolicismo. Eles acreditam assim, eles pensam até que Maria é uma medianeira, né? Pensam muita coisa de Maria. Mas o que me surpreendeu poucos dias atrás agora, eu estava assistindo o vídeo ao vivo, mas estava assistindo pelo YouTube, eu não estava presente não. E até foi bom que eu não estivesse presente, para não ter que me obrigar, às vezes, a ficar calado, e se eu fosse falar, não seria elegante no meio do estudo eu contestar alguma coisa que o professor estava dizendo. É um professor muito bom, conhece muito. Eu percebo pelo ensinamento dele que ele está preparado, ele preparou-se muito para poder estar ministrando como um professor de escola dominical. Ele certamente ele esforçou muito, ele trabalhou para ter esse conhecimento e tem também o dom que Deus deu a ele, um dom de mestre realmente, sabe ensinar. Mas ele também falou isso há poucos dias atrás, agora, numa escola dominical, e falou que Maria é mãe de Deus, sim. E que nós fica criticando os católicos porque fala que Maria é mãe de Deus, mas Maria é mãe de Deus, sim. Um professor de escola dominical numa igreja batista dizendo que Maria é mãe de Deus. Então isso me chamou a atenção e me levou a, a fazer esse vídeo. E uma outra coisa que ele falou que me chamou a atenção também, ele disse que Jesus fazia os milagres dele com o poder divino dele, com o poder de Deus, que ele era Deus, que ele não deixou de ser Deus hora nenhuma. Então eu resolvi trazer esse estudo aqui para dizer o seguinte: Jesus, como homem, ele é sim filho de Maria. Como homem, ele é filho de Maria. E não é diferente também com o Deus Pai. É como homem que ele é filho de Deus Pai. É como homem. Jesus é filho de Deus, é como homem. É como Jesus encarnado. Não é como Deus que ele é filho de Deus. Se tem um Deus filho de outro Deus, o Deus filho não é eterno. Foi criado pelo Pai. E na realidade nós sabemos que as três pessoas, né, da Trindade Santíssima, nós sabemos que todos são eternos. São três pessoas distintas, mas eles são um em unidade. É uma unidade composta, né? Não é uma unidade simples, é uma unidade composta. Unidade, mas é três pessoas distintas. Mas essas três pessoas da Trindade Santa, todas elas são eternas. O Pai não é mais, não tem mais tempo de existência do que o Filho, nem do que o Espírito Santo. Nenhum deles tiveram início. Nós não conseguimos entender a eternidade, mas é isso que nós cremos, é isso que a Bíblia fala. Mas como filho, houve um tempo em que Jesus se tornou carne, né? Em que uma das pessoas da Trindade Santa se encarnou e se fez homem. A partir daí é que Jesus se tornou filho de Deus, gerado pelo Pai, no ventre de Maria. Maria é virgem. Maria foi virgem até o nascimento, né, de Jesus. Depois deixou de ser virgem, teve mais alguns filhos, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Jesus, ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Até porque a Bíblia fala que ele é o Deus encarnado. Então, Jesus não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou de ser Deus. Ele esvaziou. E eu coloquei aqui até algumas coisas, como eu já falei sempre, eu sou um seguidor do pastor Moabel, saudoso Moabel, né? Morreu dia 3 de janeiro de 2022. Pastor Moabel mais novo que eu, alguns meses, né? Eu sou de julho de 47.
pastor Mabel de janeiro de 48, e Deus já o recolheu, já está na eternidade com Deus. Então eu segui o pastor Mabel, até hoje continuo assistindo os vídeos dele, e eu estudo Dei, a Bíblia Dei, que para mim é a melhor Bíblia do mundo, de estudo, né? Falando de estudo. A Bíblia, tem pessoas que falam a Bíblia Dei, que foi alterada. A Bíblia Dei, que é revista corrigida. É João Ferreira de Almeida, não tem nada a ver com mudança na Bíblia. O estudo que é diferenciado. Então eu fiz algumas anotações aqui para trazer. Cristo reteve sua natureza, estou lendo aqui a anotação que eu fiz. Cristo reteve sua natureza divina, mas limitou os seus atributos que ele tinha como divino. Ele limitou aos simples atributos e poderes humanos. Né? Cristo limitou-se o seu poder divino a um simples poder humano, aos simples atributos humanos, aquilo que eu tenho, você tem, outros têm. Ele limitou-se, né, durante seus dias de carne, para ser exemplo de um ser humano que venceu o pecado e foi ungido com o Espírito Santo para vencer o diabo. Cristo, ele se limitou a condições apenas humanas para ele poder ficar realmente, entendeu? Como um ser humano, né? A Bíblia fala que Jesus crescia em conhecimento, na graça, né? Então Jesus, quando nasceu, ele não tinha conhecimento algum, ele era uma criança normal. Ele foi crescendo, estudando, lendo a Bíblia e tendo conhecimento de Deus, da lei de Deus e conhecimento também da pessoa dele. Através dos estudos das Escrituras e dos fatos que ele foi tendo conhecimento e aconteceu com o nascimento dele, ele chegou um dia, não sei quando, ele chegou um dia a entender, eu sou essa pessoa. E ele aceitou o que essa pessoa ia passar, que era a morte de cruz. Ele aceitou, né? Ele não sabia quando ele era uma criança normal. Mas ele teve essa condição aqui na Terra 100% humana, não deixando de ser Deus, mas esvaziando de Deus, né? O poder de Jesus Cristo, ele veio através do Espírito Santo. Quando ele foi ungido, né? Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi batizado com as águas e batizado também com o Espírito Santo, em sua plenitude. Aí ele recebeu o poder para operar milagre. Ele não estava fazendo os milagres no poder de Deus que ele, como Deus, tinha. Ele estava como homem, recebeu o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, e aí ele fazia os milagres. E é por isso que ele espera que nós possamos fazer também. Ele fala, vocês vão fazer os milagres que eu fiz, e vai fazer maiores ainda. Por quê? Porque ele era ser humano, completo, 100% humano, tinha esvaziado de tudo aquilo, né, que fazia parte dos atributos divinos, os atributos que ele tinha na eternidade, desde a eternidade. Ele tinha esvaziado de tudo e estava só como homem. Jesus não precisava ser ungido com o Espírito Santo se ele não tivesse esvaziado dos atributos divinos. Jesus só foi ungido com o Espírito Santo porque ele se esvaziou, né, dos atributos divinos, e aí, somente com os atributos normais, humanos, para nós, ele precisava da unção do Espírito Santo para poder operar as maravilhas que ele operou. Então, são coisas que nós temos que entender. Jesus não é filho de Deus
nem de Maria, como Deus. Como Deus, ele não é filho de ninguém, ele é tão eterno como Deus Pai e Deus Espírito Santo. Uma vez gerado no ventre de Maria, Jesus se fez filho de Deus. Os profetas, quando profetizaram, profetizou para o futuro. E nascerá, uma virgem conceberá, e dará à luz. Né? Então, foi isso que aconteceu. Jesus é filho de Deus como homem e de Maria como homem. Maria não pode ser mãe de Deus, da parte divina de Deus, e nem Deus é pai de Jesus na parte divina, porque senão Jesus na parte divina teria um começo, teria um início. Então, Jesus é tão eterno na parte divina, ele é tão eterno como Deus. Né? Vamos ver se de que ele esvaziou, né? Eu anotei alguma coisa aqui. De que Jesus esvaziou? Isso, gente, pelo estudo de Dake, ensinamento de Finis Dake, o pastor Finis Dake. Tá? Eu anotei alguma coisa. Ele era o Deus encarnado, então não foi de sua natureza divina que ele se esvaziou. Ele continuou tendo a natureza divina, entendeu? Então, de que ele esvaziou? Ele esvaziou da igualdade com Deus. Filipenses 2, versículos 7 e 6 fala sobre isso. Ele esvaziou da igualdade com Deus, deixou de ser igual a Deus, não quis ser igual a Deus, para viver como um homem e ser nosso exemplo. Ele esvaziou do corpo de Deus, o corpo espiritual, que ele era visto nos céus. Jesus tem um corpo no céu. E ele já tinha um corpo no céu. Antes de, de se encarnar, ele tinha um corpo espiritual. Deus tem corpo, os anjos têm corpos. É porque o pessoal pega em João 4 e fala Deus é Espírito. E é importante quem adora em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, mas ele tem um corpo. Ele fala que tem mão, tem boca, tem nariz, tem pé. Deus tem corpo. Então Jesus tinha um corpo que ele era visto no céu pelos anjos e pelos outros seres espirituais. Desse corpo ele esvaziou para tomar um corpo humano, né? Filipenses 2, 6 a 8 e 3, 21, né? Filipenses 3, 21 fala que nós também vamos tomar esse corpo. Ele esvaziou da imortalidade do corpo. O corpo de Jesus, o corpo eterno dele, o corpo espiritual dele, o corpo divino dele, não morreria e não vai morrer. Mas ele esvaziou daquela imortalidade do corpo e tomou um corpo, né, mortal como o nosso. 1 Coríntios 15, 3, Salmo 16, 10. Se você ler, você vai perceber. Ele esvaziou da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. João 12, 23 e João 17, 5 fala sobre isso. Ele esvaziou daquela glória. Ele vem como eu estou aqui. Se eu conseguir vencer totalmente o pecado e encher do Espírito Santo na sua plenitude, como Jesus encheu, foi cheio do Espírito Santo, eu consigo fazer os milagres que Jesus fez. Por isso que ele espera que nós façamos isso. Façamos a obra que ele fez e façamos maiores ainda, porque ele enviou o Espírito para nós. Né? Então, ele esvaziou de sua autoridade no céu e na terra, a qual foi devolvida após a ressurreição. Mateus 28, 18, Filipenses 2, 9 a 11. Cristo esvaziou da autoridade, ele não tinha autoridade aqui na terra, como homem, autoridade como ele tinha antes. Antes ele tinha autoridade no céu e na terra, ele esvaziou de toda essa autoridade. Aí quando ele ressuscita, né, em Mateus 28, ele fala, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Essa autoridade foi devolvida para ele após a ressurreição dele. Entendeu? É muito fácil entender isso. Né? Ele
esvaziou dos poderes divinos que ele tinha desde a eternidade. Ele não podia operar milagres até que recebeu o Espírito Santo em toda a plenitude. Lucas 3, 21, 22, João 2, 1 a 11. Jesus esvaziou dos seus poderes espirituais. Jesus veio como homem, 100% homem. Né? É o Deus encarnado, mas não com os atributos de Deus. É um Deus encarnado e com todos os seus atributos humanos agora. Todos limitados como nós. Amém? Só esse ensinamento eu queria deixar. Deus não é filho, Maria não é mãe de Deus, Maria não é mãe de Deus, e nem Deus Pai é pai de Deus Filho, como Deus na parte divina. Né? Que às vezes o pessoal fala, não, Deus, Jesus como homem, ele tem mãe, e como Deus ele tem pai. Não, como Deus ele não tem pai, não, como Deus ele é eterno também. Né? Mas de tudo isso, o mais importante é que você que não crê em Jesus Cristo ainda, procure crer nele, busque a Deus, leia, escute quem pregue com atenção. Hoje nós vemos o evangelho todo falsificado, está difícil você acreditar em tudo que você fala, mas tem coisas boas. E eu volto a dizer, esse professor que eu vi falando, né, que Maria é mãe de Deus, sim, eu tenho que falar, ele é muito bom. Ele é muito bom professor. Ele tem uma linha de pensamento, às vezes, diferente da minha. Parece, pelo que eu escuto ele falar, parece que ele é calvinista. Minha linha de pensamento é arminiano, né? Então, mas essas coisas não fazem diferença. No dia do arrebatamento da igreja, vai subir junto todo aquele que crê em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você subirá junto comigo, junto com Maria, que ela vai subir também no dia do arrebatamento. Ela não está no céu ainda, como a Igreja Católica prega. Ela está aguardando o arrebatamento. A alma dela está no céu, mas o corpo está na terra, será ressuscitado. Tá bem? Ela não pode interceder por ninguém. Não, ela não pode interceder por ninguém. Só Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor. Então você que não tem Jesus ainda, né, não crê em Jesus como o único Senhor de sua vida, procura crer e fuja dos prazeres do mundo. Você não tem como seguir Jesus e continuar no mundão, não. Isso aí é engano, tá? Isso é engano. E hoje está sendo assim, vale tudo, nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu devo colocar esse vídeo hoje. Hoje é, salvo engano meu, hoje é 24, né? De agosto. Mas às vezes ele demora a entrar. Eu vou colocar hoje e ver se ele entra, né? Mas que Deus abençoe você. E, como eu falei, curte o vídeo. E se for achar interessante, compartilhe. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês.